pastores vão estar aqui também. Você pode trazer seu filho, talvez ainda não tá, fica na salinha, ou você está grávida, ou você quer alguma oração especial, você pode vir aqui também, tá? Jó capítulo 4, todos acharam? Amém? Jó capítulo 4, verso 3. A palavra de Deus diz assim: eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes foram fortificados. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Eu gosto da versão, é porque eu peguei outra Bíblia, mas eu gosto da versão que diz assim: as tuas mãos levantaram os caídos, e os teus joelhos fortaleceram os fracos. Agora chegou a tua vez de passar luta, e você reclama. O que está acontecendo aqui? Me dá aí alguns minutos da sua atenção. O que está acontecendo nessa parte que nós lemos? É um dos amigos de Jó, chamado Elifaz, conversando com ele. Quando você vai ler o livro de Jó inteiro, parece que esse é o texto que, não sei, que mais mexe comigo em relação ao que os amigos dele falam. Porque os amigos de Jó, irmão, só Jesus. Eles não são pessoas ruins. Eles não são pessoas más. Quando eles sabem ou souberam que Jó estava passando por um problema, eles foram até Jó. Isso são verdadeiros amigos. Sabe, gente que foi até ele para ajudar, para acudir, para abraçar. Pastor, o que está acontecendo com Jó? Uma luta que é bem difícil de se aguentar. A Bíblia está dizendo que de um dia para o outro, as coisas eram boas e ficaram ruins. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem que tinha uma família abençoada, sua esposa e seus 10 filhos. Mas de um dia para o outro, ele perde tudo isso. Seus filhos morrem, os 10 de uma vez só. Ele perde toda a sua posse, toda a sua herança, todo o seu, sabe, a sua boa vida financeira. Seu casamento entra em crise, porque a sua mulher não consegue entender como ele continua adorando um Deus que permite que as situações ruins aconteçam na vida dele. E para piorar, Jó fica doente. E uma doença tão pujante que o alívio de Jó é coçar suas feridas com um pedaço de telha. Ou seja, o alívio de Jó é se ferir ainda mais. Porque se você pegar um pedaço de telha e começar a passar ou coçar seu braço, já vai machucar. Você imagina em cima de uma ferida. Então esse é o cenário que está acontecendo com Jó. E aí os amigos dele vão saber disso. E vão lá. Amigos verdadeiros, amigos bons, amigos que se compadeceram. Poderiam ter ficado em casa, poderiam ter mandado um servo, sabe? Simplesmente dar um recado. Ó, Jó, nós estamos orando. Jó, essa fase vai passar. Mas eles vão até lá. Só que a Bíblia vai nos mostrar que a cultura dessa época é bem diferente da cultura que nós vivemos hoje. Essa cultura dessa época vai dizer o seguinte, que quando problemas drásticos acontecem assim, de uma hora para outra, ou quando as pessoas nascem com algum problema de enfermidade nelas, eles foram amaldiçoados por Deus. Eles são malditos. Ou eles pecaram, ou seus antepassados pecaram. Então os amigos de Jó estão dizendo para ele: Jó, você era o homem mais rico. Jó, você tinha tudo. E de repente, de um dia para o outro, você perde tudo. Significa, alguma coisa você fez, irmão. Alguma coisa, em algum lugar você mexeu, sabe? Porque Deus decidiu pesar a mão em você. Deus decidiu tirar de você tudo que você tinha. Alguma coisa você fez. Em alguma área da sua vida, você errou. E esse é o discurso que eles vão ter com Jó em todas as suas conversas. Só que a única coisa que eles falam e que traz uma luz de verdade diferente da cultura sobre aquilo que Jó está passando, é isso que nós lemos. Eles estão dizendo, um dos amigos está dizendo: Jó, eis que as tuas mãos levantaram aqueles que estavam caídos, e os teus joelhos fortaleceram os fracos. O que ele faz, está dizendo? Quando alguém precisou de ajuda, você estendeu a mão e levantou.
Quando alguém precisava de uma palavra, você liberou uma palavra de ânimo e essa pessoa se ergueu. Quando alguém estava precisando de uma estrutura, você foi essa estrutura. Então, Jó, as tuas mãos levantaram aqueles que estavam caídos, mas os teus joelhos também fortaleceram aqueles que estavam fracos. Eu fui procurar saber sobre isso. E essa questão dos joelhos de Jó levantaram os fracos, está falando sobre um esforço físico, mas também sobre um esforço espiritual. Sobre o esforço físico de sim, arregaçar as mangas e aquilo que as pessoas precisassem, ele fazia. Eu acho que isso era que Jó tinha muita empatia. E eu falei sobre isso na Santa Ceia. Pastor, o que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa. É você entender aquilo que pessoas estão passando. Você quer ver um dia, uma época dessa, quando eu falo uma época dessa, é sempre um ano desse, Deus me chamou a atenção. Porque as pessoas sempre pedem para mim, como pastor, fazer uma oração. Pastor, ora pelo meu pai, está doente. Alguém mandou WhatsApp, pastor, meu filho. Pastor, minha esposa. Pastor, meu casamento. E a minha resposta era, eu vou orar. Vamos orar. Deus está no controle. Até o dia que Deus me chamou a atenção e falou, você está orando mesmo? Ou você só está com um jargão de pastor? E eu percebi que eu não orava por 1/3 das pessoas que me pediam oração. Eu orava na hora. Quando alguém me pedia, pastor, bota a mão na minha cabeça, eu orava. Pastor, meu filho aqui, abençoa ele, eu abençoava. Mas quando alguém me pedia, caía no esquecimento. Não é porque eu sou ruim, mas é porque tanta gente pedindo oração, irmãos, que caía no esquecimento até o dia que eu falei, rapaz, eu preciso melhorar isso. Aí o Espírito Santo me disse, empatia. É você se colocar no lugar da pessoa e entender realmente o que aquela pessoa está passando. É você se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo no hospital. É você se colocar no lugar de uma mãe que perdeu. É você se colocar no lugar de um pai que está lutando por um emprego para trazer a provisão para sua casa. Isso é empatia. Eu me lembro, pastor Diego, que uma vez, Deus, em 2018, eu passei mal. Tive um problema no fígado, irmão, muito complicado. Só para você ter noção, o nosso fígado tem 200 funções. Uma minha deu problema e quase fui a óbito. Aí eu disse para a médica, rapaz, tinha 199 ainda. Só uma. Ela falou para mim, qualquer uma das 200, se der problema, tu vai a óbito. E aí eu percebi o quão complexo é o corpo humano, sabe? E que a falta de qualquer coisa, ou um problema em cima de qualquer coisa, pode trazer um malefício gigante. E aí eu me lembro que eu fiquei lá, fiquei 10 dias internado, perdi muito peso, sabe? Fiquei mal mesmo, me chamavam de cadáver no hospital, porque pelas taxas já era para me ter morrido. Mas graças a Deus, pastor, e aí o que aconteceu? Eu estou vivo, né, crente? Eu estou falando para você, tá bom? Isso aqui não é errar, não. Então Deus foi, operou, me tirou de lá. Só que aí eu me lembrei que logo depois, meses depois, eu fui visitar uma irmã no hospital. E aí quando eu botei o pé no hospital, Deus falou para mim, agora tu sabe como é. Agora você sabe como é. Porque eu nunca tinha ficado internado na minha vida. Nunca tinha precisado dormir no hospital. Passar por procedimentos, sabe? E o que mais me chamou a atenção é que, eu acho que foi no 8º dia, não sei, no 7º, né, no 9º, não sei. Eu sei que foi uma enfermeira lá e falou assim, senhor Anderson, o senhor já está pronto para cirurgia? Eu falei, que pronto para cirurgia? Que ninguém me falou nada, que eu vou operar? Não, meu médico não falou nada. Não, o senhor vai operar daqui a 2 horas. Eu falei, não, vou operar, irmão. Comecei a gritar no hospital, irmão. Falei, não, querem me matar, que não sei o quê. Eu vou operar nada. Eu falei, vai lá e vê isso aí de novo. Aí ela foi lá e voltou, ô senhor Anderson, me perdoa, não era o senhor. Aí eu falei pra minha mulher, tá vendo o diabo? Tá vendo o inimigo? Eu falei, irmão, vê esse negócio de alta aí pra gente ir embora logo. Irmão, naquele dia, eu acho que foi no penúltimo dia, naquele dia eu não dormi aqui ó, no hospital. Eu não sei, vai que o inimigo me quer de madrugada fazer uma cirurgia lá pelas 3 da manhã. Eu brinco com essas coisas, não, irmão? Mas, voltando aqui, eu me lembro que quando eu pisei no hospital, depois de uns meses, Deus falou, agora você sabe como é que é. Agora você sabe o sentimento de ficar internado com uma doença e que remédio não funciona e que você tem que clamar pelo poder de Deus. A desesperança que é naquele lugar. É você saber que no meio do caminho alguém, sabe, no meio do dia alguém infartou, alguém faleceu no CTI. Aí Deus falou comigo, agora você sabe como é que é. Aí eu comecei a entrar nos hospitais com mais empatia. Não só dizendo, Deus está no controle, sabe? Mas me colocando no lugar da pessoa, ficando o tempo que ela precisasse ali.
orando em outros lugares, porque todas as vezes que um pastor vai no hospital, alguém diz, pastor, teve uma vez, irmão, que eu orei em pelo menos 16 leitos. Eu fui orando, aí saí de um, o senhor é pastor, o senhor pode orar aqui? Orei. Aí quando eu saí de outro, pastor, agora vem aqui, orei. Aí teve uma pessoa que falou, tem um pastor na área, hein? Todo mundo, Aí eu fui orar em 16 leitos. Mas, sabe, não havia no meu coração uma questão, rapaz, é muita coisa para orar. Não, por quê? Porque Deus tinha me feito experimentar o que era ficar num hospital, e pelo que os médicos falavam, diziam para mim assim, ore a teu Deus. Eles não acreditam, né? Então eles falam, ore ao teu Deus, para ele te livrar, porque talvez você não saia daqui. Irmão, eu peguei um médico e uma enfermeira que só o sangue. A enfermeira entrava no meu leito e falava assim, como é que o cadáver está hoje? Eu olhava para ela, sangue de Jesus. Eu falei, sangue de Jesus, tá bom. Eu queria encontrar com ela um dia desses. Olha o cadáver aqui, ó. Aqui, 8 anos depois, vivinho. Mas a gente sabe que as pessoas, elas vão por aquilo que números num exame diz. Esses homens tiveram empatia. Diga para quem está do seu lado, tenha empatia. Se coloque no lugar de outra pessoa. Sabe, deixa eu te contar outro fato, rapidinho. Uma vez eu estava com a minha esposa, com a minha filha menor, a Malu, hoje tem 7 anos, ela tinha 8, 9 meses. E o meu carro, o pneu furou ali, em frente ao Lugano, não tem o Bob's ali? Aquele posto ali, furou o pneu. E aí uma chuva, irmão, tinha saído aqui da igreja com elas, e aí eu entrei, peguei Michele, coloquei lá dentro do Bob's, junto com a menininha, com a Malu, tava naquela cadeirinha. E aí eu tô tentando trocar o pneu, irmão, eu sei trocar pneu, tá? Mas o parafuso estava comido, e o negócio não ia. Eu falei, e agora? Eu falei, vou ligar pro seguro. Bom, vai ver se alguém vem aí, às vezes vem com uma chave especial, e que eu não achava o número do seguro. E eu não achava o cartão. E botava na internet, a internet falhando. Eu falei, rapaz, aí a gente crente, diabo. Misericórdia, diabo não tinha nada a ver com isso. E aí um rapaz que estava dentro do Bob's, ele saiu e falou, amigo, você quer ajuda aí? Eu falei, irmão. Aí eu quis bancar, né, de homem, né? Eu sei trocar pneu, parceiro. Eu sei trocar pneu, só que veio a chave rodava ele. Deixa eu tentar aqui. Aí eu fui lá dentro, vi a Michele com a Malu, e aí quando eu voltei, ele tá tentando. Aí de repente ele largou a chave e foi embora. Aí, tá vendo? Já desistiu. Tá vendo que não dá, rapaz? Teimoso. Daqui a pouco ele volta com o carro dele, irmão. Ele falou, deixa comigo. Eu falei, você foi aonde? Eu fui em casa aqui buscar uma chave, que eu tenho uma chave especial. Deixa eu trocar isso aí. Fica lá dentro com a tua mulher, com a tua filha. Eu falei, não, cara, vou ficar aqui contigo, irmão. Pô, tu foi em casa buscar uma chave. Não. Irmão, o cara foi. Aí ele falou, mas vai lá dentro rapidinho e vê elas. Aí eu fui lá dentro. Quando eu voltei, ele já tinha tirado o parafuso. Já tava botando o pneu. Eu falei, não, cara, deixa eu te ajudar. Ele, não, fica em paz. Aí eu botei, aí ele botou o parafuso pra mim. Ele, para o carro lá na porta, chama tua mulher e tua filha e vai embora, irmão. Eu falei, rapaz. Falei, na chuva, irmão. Tu fez tudo isso? Falei, fiz. Eu não sabia, depois eu fiquei sabendo. Ele era irmão de um rapaz aqui da igreja. E aí o rapaz falou assim, rapaz, tem uma história. Aí ele falou assim, era teu pastor? Fala pra ele que fui eu, pô. Aí ele veio num culto uma vez, o cara não sabia quem eu era. Não era membro da minha igreja, não era amigo, mas se compadeceu de eu estar com a minha criança, se compadeceu de eu estar na chuva e não ter a ferramenta certa. Eu fico imaginando que ele deve ter pensado assim, podia ser eu com a minha mulher e com a minha filha, e eu gostaria que alguém me ajudasse. Diga para quem está do seu lado, você precisa ter empatia. Você precisa ter empatia. Os amigos de Jó estão fazendo isso por ele. Estão tendo empatia. E agora estão dizendo para ele, ó Jó, as tuas mãos levantaram os caídos, os teus joelhos sustentaram os fracos. Quanta gente tu ajudou, só que chegou a tua vez de passar luta, e agora tu reclama. Olha o que ele faz, está dizendo para Jó, ô Jó, tu não sempre falou de um Deus bom? Tu não sempre falou de um Deus no céu? Tu não sempre queimou uma oferta para os teus filhos? Não sempre sacrificou e honrou e louvou o nome do Senhor? Porque quando ele perde, ele vai dizer, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só que agora, Jó meio que entra não numa murmuração de quem é Deus, mas numa murmuração da sua existência. Por que que eu nasci? Por que que comigo está acontecendo isso? Por que que eu perdi assim? E às vezes nós nos encontramos assim, tá? Quantas vezes eu falei, Senhor, faço tudo certo, Senhor. Poxa, estou andando direitinho, não tem um pecado na minha vida.
Aí a gente começa a criar culpados. Lembra? Lá em Brasília, chefe, tem um monte de gente fazendo besteira. Chefe, fulano é o cara mais ruim que existe. Já Beltrano, a gente começa a criar situações de falar para Deus, eu não mereço. É isso que Jó fez. Jó nunca murmurou diante da divindade. Nunca murmurou em quem Deus era, mas ele murmurou sobre a sua existência. É assim, já que eu nasci, para que eu vivi isso? Por que eu estou vivendo isso? Então não era para ter nascido. Não era para ter conquistado, já que eu ia perder tudo. Não era para ter tido 10 filhos, já que os 10 iam morrer de uma vez. Não era para me ter casado com essa mulher, que na primeira luta, e era uma luta muito gigante, essa mulher entra numa crise. As reclamações de Jó. Só que o amigo dele lembra ele, Jó, tu levantou a mão de quem estava caído. Tu sustentou quem estava fraco. E a palavra é como se Jó estivesse dizendo assim, levanta que Deus está contigo. Levanta que Deus está no controle de tudo. Levanta que o final das coisas é melhor do que o início delas. Só que agora Jó não está vivendo debaixo dessa palavra. Agora Jó não está vivendo debaixo dessa revelação. Parece que o Deus que ele pregava, ou parece que o Deus que ele cultuava, ele esqueceu. E quantas vezes assim na nossa vida? A gente libera palavras sobre pessoas estão passando dificuldade, a gente fala, Deus é contigo. Calma, a janela dos céus vão se abrir. Calma, Deus está no controle de tudo. Olha, melhor é o final das coisas do que o início delas. Calma, os anjos do Senhor estão ao teu redor. E são palavras que vêm da Bíblia, são palavras que vão acontecer. Mas quando é na nossa vez, a fé esmorece. Quando somos nós que estamos em crise, a fé diminui. Quando somos nós que estamos com problema na saúde, no casamento, problema com o filho, desempregado, parece que o Deus que nós sempre pregamos e falamos, ele não existe mais. Quando nós estamos nas nossas crises emocionais e psicológicas, parece que o Deus ao qual nós tanto falávamos, parece que o poder dele se perdeu, só porque agora chegou em você. Aí ele está dizendo, chegou a tua vida, agora tu vai murmurar? É tua vez de passar luta e agora tu vai reclamar? A grande questão, crente, é que a Bíblia nunca mentiu a respeito daquilo que nós éramos e daquilo que nós iríamos passar. Pastor, quem nós somos? Nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido. Mas o que nós iremos passar? No mundo tereis aflições. Luta todo mundo passa, crente. Dificuldade todo mundo passa. Só que há uma diferença entre aqueles que vão passar pela luta e vão se entregar a ela, ou aqueles que vão passar pela luta entendendo já um culto de ações de graça será dado, porque a vitória chegará sobre a minha vida. Tem gente que passa pela luta e se entrega. Irmão, quanta gente eu conheço que já entregou os pontos por conta da saúde. Quanta gente eu conheço que já entregou os pontos por conta do desemprego. Gente que quer parar de viver porque o divórcio chegou. A história da humanidade da Bíblia não são feitas de pessoas que desistiram ou pararam no meio do caminho. Foram feitas de pessoas que entenderam, Deus está comigo e por onde eu passar, a boa mão de Deus me guiará e me dará sucesso. Eu vim aqui profetizar sobre a tua vida, independente se a luta chegou, se a aflição chegou, independente se o dia está mal, Deus ainda continua sendo Deus. Ele não perdeu a autoridade porque talvez você esteja doente. Ele não perdeu a força porque talvez o desemprego chegou na tua vida. Ele não diminuiu quem era porque talvez teu empreendimento não está crescendo. Deus continua sendo o mesmo. Os céus não alteram por conta das circunstâncias da terra. Os céus não mudam por conta das dificuldades da nossa vida. Mas uma coisa você precisa entender: mesmo debaixo de aflição e de luta, Deus não muda. Mas uma palavra que Ele libera sobre a tua vida muda tudo ao teu respeito. Então recebe essa palavra. Eu profetizo, essa noite uma palavra será liberada sobre a tua vida, e aquilo que Deus faz tem que se cumprir sobre a tua história. Diz para quem está do seu lado: tem uma palavra sendo liberada sobre a tua vida. A luta chegou, o dia ficou mal, a aflição veio, simbora, vamos em frente. Nós não somos feitos para parar, e nem somos daqueles que retrocedem.
Diga para quem está do seu lado: é voar como a águia, é correr e não se cansar, é caminhar e não se fadigar. Deixa eu te contar essa história aqui, tem muita gente nova na igreja. Eu lutei MMA durante um tempo na minha vida, fiz jiu-jitsu, fiz boxe, kickbox, só não fiz capoeira. Na minha época, minha mãe era do coque, você entendeu, né? Ela não deixou, ela viu a capoeira como outra coisa e aí não deixou. E aí, eu me lembro que eu estava no octógono, eu tinha um professor que era baixinho, Paulo Strauss, o nome dele, da Grace, eu lutava na Grace. E esse professor, ele é... Fica de pé aí, pastor Tuninho, rapidinho. Ele é um pouco mais baixo que o pastor Tuninho. Um pouco mais baixo, obrigado, pastor Tuninho. Um pouquinho mais baixo que o pastor Tuninho. Irmão, mas o coroa, entrar para dentro dele era difícil. E eu me lembro que eu fui fazer uma luta, estudei o oponente me estudou, tudo certinho, 5 rounds de 5 minutos. Para quem nunca lutou, 5 rounds é pior do que jogar 45 minutos de futebol, porque você não está correndo atrás da bola, você está tomando soco, você está tomando chute. E eu me lembro que eu estava lá lutando, e aí quando chegou o primeiro round, crente, estudei o oponente, só que quando você estuda, você está vendo uma tela. Você não está sentindo o impacto. E eu me lembro que no primeiro soco que ele deu, irmão, a mão do cara era tão pesada, mas tão pesada que chacoalhou minha mente, que eu parei comigo mesmo e falei: o que a gente está fazendo aqui? A promessa não é virar pastor, não é virar missionário. O que a gente está fazendo aqui? No próximo soco que eu tomei, eu mesmo virei para mim de novo e falei: vamos orar para ver se Deus não volta? Acaba com isso aqui. Irmão, mas eu apanhei no primeiro round. E eu percebi, irmão, tu pode estudar o oponente pela tela, mas o impacto... eu apanhei. E eu cheguei pro meu mestre no corner e falei para ele: chefe, o cara é difícil. Aí ele: mas vamos pro segundo round, vamos para cima. Eu falei: o cara é brabo. Ele: vambora, tu vai conseguir. E aí eu cheguei no segundo round, irmão, cheio de vontade de ir. O que aconteceu? Apanhei de novo. Tomei uma surra pior ainda. O menino misturou jab direto com canelada. Quando a canela dele subiu, chacoalhou aqui, irmão, eu vi os serafins. Eles estavam ao redor. Rapaz, eu saí do segundo round, sabe, destruído. Cheguei pro meu mestre para mim: nós não somos daqueles que retrocedem. Você vai entrar pro segundo, terceiro round e você vai ganhar essa luta. Irmão, vai eu pro terceiro round. O mestre falou, já era, agora eu pego. O que aconteceu no terceiro round? Eu acho que ele pegou toda a força do primeiro e do segundo e falou: vou dar no terceiro. Irmão, mas eu apanhei. Eu apanhei demais. Irmão, todo quebrado, costela já estava doendo, o braço já estava pesado, porque cansa também se defender, porque você se defende, mas está tomando soco no braço, está tomando soco no punho, está tomando canelada. Ele subia a perna dele, eu falei: gente, que tanta perna é essa? Esse menino fez balé? E aí, acaba o terceiro round, vai eu destruído. Mestre, tá difícil. Eu acho que não vai dar, não. Aí ele: nós não somos daqui desse tamanho. Nós não somos daqueles que retrocedem. Adquira força e vá para o quarto round. Irmão, fui no quarto round, toma soco dali, toma chute daqui, soco no estômago. Eu já não aguentando mais, eu já apanhando pra caramba e tentando me defender. E defendia dali, vinha um chute. Irmão, menos de um segundo vinha outro chute. Eu falei: gente, isso é demônio que vinha pra cá, vinha pra lá. Aí eu olhei para meus amigos do ringue, né? Eles olharam pra mim e eles... Na hora que amigo e inimigo é a mesma coisa, né? E eu apanhei o quarto round todinho. Acabou o quarto round, olhei pro mestre, ele olhou para mim e eu falei: nós não somos daqueles que retrocedem, mas quem tá apanhando lá dentro sou eu. Aí vou pro quinto round. Continuei apanhando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Só que... o que, pastor? Quem bate também cansa. Ah, cansa. Quem já lutou sabe do que eu tô falando. Quem bate também cansa. E uma hora ele cansou. E aí foi a hora que meu mestre olhou para mim e falou: vai. Vai o quê, pastor? Dar soco? Porque não tinha soco, irmão. Não tinha chute. Só que eu sou oriundo do jiu-jitsu. Quem conhece o jiu-jitsu sabe o que eu tô falando. Uma hora que ele cansou, ele quis levar a luta para baixo. Eu falei: agora é a minha vez. Porque a síntese do jiu-jitsu é o seguinte: quando estamos no chão, é aí que começa a luta. E aí, irmão, rola pra cá, ele tenta dar chute, tenta dar joelhada, tenta dar soco na costela, até uma hora que ele dá mole. E aí eu prendo o braço dele num simples armlock
que é coisa de jiu-jiteiro. E aí ele tem que bater, porque se não bate, o braço quebra. E aí ele bateu, faltando acho que 10 ou 20 segundos para a luta acabar. Aí quando me levantam, Irmãos, eu demorei umas 2 semanas para me recuperar daquela luta. Quando meu mestre entra, ele me abraça, o que eu te falei? Nós já não somos daqueles que retrocedem. Sabe o que ele estava dizendo para mim? Se você tivesse parado no 3º round como você queria, tu nunca saberia que no final tu iria conquistar. Se você tivesse parado no 4º round quando teus amigos falaram que tu ia morrer, tu nunca estaria agora com os braços levantados. Se você tivesse parado quando o primeiro soco entrou e doeu, você nunca teria chegado até o final. Foi ali que eu aprendi uma palavra chamada resiliência. E Jó já conhecia essa palavra. Porque Jó vai ser o primeiro a participar do octógono e tomar chute, tomar soco da vida. E ele vai dizer assim: ainda que as minhas raízes sejam cortadas e o meu tronco chegue ao pó, ao cheiro das águas brotará e não cessarão os seus renovos. Sabe o que Jó está dizendo? Corta a minha raiz, queima o meu tronco, faz ele chegar ao pó, mas quando as águas retornarem, eu brotarei. E olha o que ele está falando. Ele está falando no plural e no futuro. Ele está dizendo: não cessarão os meus renovos. Sabe o que Jó está dizendo? Agora, se depender de mim, todas as vezes que a vida me jogar no chão, eu vou me levantar. Todas as vezes que as aflições me jogarem para baixo, eu vou me levantar. Todas as vezes que o dia mal se apresentar, eu vou me levantar. Sabe o que Jó está dizendo? Ao cheiro das águas. Eu vim aqui te dizer que as águas que te fazem brotar são as águas do Espírito Santo. Toda vez que tu diz luta, tu não vai me parar, Deus abre a janela dos céus e te ajuda ainda mais. Todas as vezes que tu diz aflição, tu não acaba comigo, Deus abre a janela dos céus e envia anjos para te guardar e te proteger. Eu vim aqui te dizer: a Devec Vila dos Teres pode estar doendo, pode estar sendo difícil, pode até estar sangrando, mas não pare. Fiel é aquele que prometeu, fiel e justo é aquele que está contigo. Então eu profetizo: já já o dia da vitória vai chegar, já já o dia do testemunho a ser contado vai chegar, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Eu libero uma palavra sobre a tua vida: o divórcio não vai acabar contigo, o peso das batalhas não vão acabar contigo, a enfermidade não vai te destruir, o desemprego não vai te colocar no chão, as circunstâncias da vida não terão poder de destruir aquilo que Deus já abençoou. E eu não sei se você sabe, mas a tua vida é abençoada, a tua casa é abençoada, a tua família é abençoada. Então eu profetizo: já já o tempo da eternidade se une ao tempo da terra. Deus abre a janela dos céus, libera uma palavra e o milagre chega sobre a tua história. Já já. Isso é quem está do seu lado: não pare. Já já. Quantas vezes tu orou por pessoas e pessoas se levantaram? Quantas vezes tu intercedeu por famílias e famílias se estruturaram? Quantas vezes alguém precisou de ajuda e tu estendeu a mão e estava lá? E agora chegou a tua vez de passar. E agora chegou a tua vez de enfrentar a luta. E eu sou profeta de Deus para te dizer: Deus vai colocar pessoas do teu lado que também vão te ajudar a se levantar. Deus vai colocar pessoas do teu lado que também vão te ajudar a suportar. Não para não, vai. Irmãos, eu estou marcando para trazer. E ele falou: amigo, vamos ver se em julho eu consigo ir. Pastor Marquinhos Menezes, você conhece ele? Depois você vai lá no Facebook, bota lá, Pastor Marquinhos Menezes. É o pastor da... Se você não achar, bota lá, Devec Niterói. Você vai pastar o pastor da Devec Niterói. O câncer tomou o estômago dele, tirou o estômago. E agora deu metástase. E o médico disse que não tinha mais jeito. Irmão, eu vi esse amigo perder peso ao ponto de eu abraçar e sentir os ossos dele quando eu fui pregar lá. Que agonia aquilo me deu.
Ele me passou o microfone e falou: amigo, fica em paz, prega aí. Desceu e foi direto para o hospital ser internado, porque não estava aguentando de dor. Esse cara, ele já esteve internado mais de 50 vezes. Ele sai da internação, sabe para onde ele vai? Para a igreja. Fica internado segunda, terça e quarta. Alguém diz, não volta mais. Na quinta ele volta, domingo ele está na igreja. Na segunda ele está na academia. Aí eu mando para ele: cara, como é que tu encontra a força, mano? E ele fala para mim: tô brigando pela vida. Não é um mês que esse cara está passando isso. Não são 2 meses, há 1 ano ele trava essa batalha. Aí um dia desse eu estava dizendo, conversando com a minha esposa, falando: rapaz, esse pastor está dizendo, Morte, eu não sei se tu vai chegar, mas se depender de mim, eu vou brigar com você até o final. É alguém que está brigando pela vida. E a igreja brigando junto com ele. Aí o médico diz para ele no último exame: o câncer diminuiu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o pastor Marquinhos Menezes está dando um recado para o mundo espiritual: vou brigar até o final. Eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida, mas enquanto tiver vida e esperança, até o final eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. E aí talvez você entrou aqui hoje querendo desistir do teu casamento, do teu noivado, querendo desistir, sabe, da tua família, querendo desistir do teu ministério, querendo largar teu empreendimento. E a palavra de Deus para a tua vida é: continua, não para, ainda tem força. Pastor, mas eu estou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando tu tá fraco que tu tá forte. Pode até estar fraco por fora, chorando, um semblante triste, mas por dentro o meu Redentor, ele vive, e uma hora vai se levantar ao meu respeito. Eu profetizo: a página da tua história vai virar, dias melhores virão, um tempo de honra chegará, uma nova estação Deus vai estabelecer sobre a tua vida, e aquilo que um dia foi desgraça virará um testemunho lindo daquilo que Deus vai fazer. Alguém vai dizer: o que aconteceu? Tu vai falar: eu não parei, eu continuei, eu insisti no meu casamento, eu insisti pelos meus filhos, eu briguei pela minha saúde, eu briguei pela minha vida profissional, eu briguei pelo meu ministério. Então receba, Devec Vila dos Teres, o teu esforço, mais a direção de Deus e a palavra liberada fará com que você tenha sucesso em todas as áreas da tua vida. Diz para quem está do seu lado: não para. Do jeito que tu falou, essa pessoa já parou. Pelo amor de Deus. Eu vou pedir para ninguém pegar na mão de ninguém. Olha para esse crente que está do teu lado, de cara feia para ele. O que não é muita dificuldade para alguns. Brincadeira. E diga para ele: não para. Continua. Vambora. Pastor, mas eu estou sofrendo. É assim mesmo. Lá na cruz ele estava sofrendo. Cravo nas mãos, coroa de espinho, cravo nos pés, apanhou pra caramba. E ele está lá curando, libertando, salvando e adquirindo um acesso para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E aí ele vai dizer: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então é um Jesus Cristo dizendo: você consegue suportar. E eu termino dizendo que a palavra de Deus vai dizer: não há tentação ou fardo que a gente não consiga suportar. Toda a luta que sobrevém à sua vida, você suporta. Agora você tem uma escolha. Ou você suporta com Deus, ou você suporta na sua própria força. Obrigado. Pastor, o que é suportar em Deus? A gente termina aqui em 2 minutos. É você ter a certeza e a fé que aquilo que Ele manifesta em sua palavra vai se cumprir. É quando a esperança acaba e a fé entra. Pastor, o que é a esperança? É a incerteza da humanidade. Pode ou não acontecer. Eu estou numa esperança que o Brasil vença a Copa. Você está rindo por quê? Neymar está lá. É claro que se tivesse eu, pastor Tuninho, pastor Diego, sabe, eu estou numa esperança, irmão. Você sabe por que eu estou numa esperança? Posso te falar?
Eu não estou na esperança por causa de Neymar, não. O Neymar não sabe nem que eu existo. Sabe? Eu não estou na esperança. Tinha que ter levado mais jogador do Flamengo. Não levaram, é o erro dele, do Ancelotti. Eu levaria pelo menos 22 jogadores do Flamengo. Que aí a gente... Pastor, e ontem? Ontem foi só uma questão de loucura. Acontece. Tem hora que a gente tem que deixar as pessoas ganhar. Vai querer tudo. Tem hora que a gente tem que falar. Não, deixa os meninos vencer. Pra eles ficarem animados. Mas eu não estou nessa esperança. Eu não estou falando de uma esperança humana. Uma esperança humana. Mas quando você... Quem estava aqui vivo em 2002? Cadê você que estava vivo em 2002? Irmão, quase todo mundo estava vivo. Ah, de bobeira. Tem uns irmãos que acham que é de 2020 para cá. Não, pastor, eu vim depois da pandemia. Cheio de cabelo branco. Em 2002, os números de alguns jogadores eram bem piores do que os jogadores de agora. É só você que gosta de futebol analisar. Até o Ronaldinho Fenômeno. Os números dele eram pior do que o do Neymar. E eles trouxeram a Copa. Porque não é questão de números, é a questão de estar lá. Do sentimento, de fazer acontecer. Mas a minha esperança diz que pode, mas talvez não dê. Por quê? Porque pode chegar lá e eles fazerem o que já estão fazendo. Pode chegar lá e ter seleções bem melhores e mais preparadas. Então a minha esperança diz que pode, mas pode não acontecer. Agora, a fé não é esperança. A fé não é baseada naquilo que se pode acontecer. A fé é uma convicção. Vai acontecer. A fé não é baseada nas estatísticas da internet, nem baseada nas estatísticas de um governo, nem baseada nas estatísticas da história humana. A fé é baseada no caráter de quem prometeu. E quem prometeu sobre a mim e sobre a tua vida é fiel e justo para cumprir. 3 qualidades desse Deus. Ele é onipotente, tem poder sobre tudo e sobre todos. Então aquilo que tu precisa, Deus tem o poder para realizar. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus tem o poder para realizar algo na tua vida. E esse poder é tão pujante, pastor Turi, que ele não precisa de uma matéria física. Ele não precisa de um composto químico. Ele traz à tona aquilo que não existe para te abençoar. Então se o médico disse que não tem jeito, Deus traz à tona o milagre. Se alguém disse que teu casamento não tem mais como, Deus traz à tona a resposta para a tua vida. Ele é poderoso, mas ele também é onisciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Antes de Jó começar a ter uma luta, Deus já sabia que no capítulo 42 ele já estaria cantando o hino da vitória. Por quê? Capítulo 42, verso 10. Então Deus mudou o cativeiro de Jó, deu a ele o dobro daquilo que ele tinha. Nasceu mais 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Jó foi conhecido por alguém que teve resiliência e alcançou aquilo que Deus tinha para ele. Aí a Bíblia vai dizer: e Deus deu vida e saúde a Jó. Ele viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a sua 4ª geração abençoada. Pastor, o que é isso? Jó sentado numa cadeira olhando: meu filho abençoado, meu outro filho abençoado, meus netos abençoados, meus bisnetos abençoados. Eu profetizo sobre a tua vida: Deus vai te dar saúde e tu vai ver toda a tua geração abençoada. Pastor, mas eu tenho filhos que não estão no caminho do Senhor e que já estão numa vida totalmente complicada. Não tem problema, o meu Deus tem o poder de ir lá onde eles estão agora, tocar neles, trazer eles para a casa do Senhor e fazer você viver a glória da última casa, que é maior do que a primeira, mas também a última qualidade. Ele é onipresente. Está aqui, está na tua casa, está na casa do teu filho, está no teu trabalho, está em São João de Meriti, mas também está lá em Portugal. Mas também a onipresença tem a ver com passado, presente e futuro. Pastor, o que é isso? O teu passado já se foi, Deus estava lá. O teu presente, Deus está contigo agora. E o teu futuro, Deus já está no controle de tudo. Deus já cuidou de todas as áreas. Tu está preocupado com o amanhã? Na segunda-feira, Deus já está na terça. Tu está preocupado com a sexta? Deus já chegou na próxima segunda. Pastor, não sei como é que vai ser o final de maio. Deus já está em junho, já está em julho, já está em agosto, já chegou em setembro. Tu está falando como vai ser o final do ano? Deus já chegou em 2027 e a palavra é: fique em paz. Deus está no controle de tudo na tua vida, de tudo na tua história, de tudo sobre a tua existência. Então eu termino dizendo: você está passando por luta?
Aguenta mais um pouquinho. Está passando por dificuldade? Aguenta mais um pouquinho. Você está passando por problemas? O dia mal chegou? Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se o dia mal chegou, ele vai acabar e o dia bom virá. E junto com ele, os milagres, as respostas, a alegria e a paz retorna para a sua existência. Eu vou terminar profetizando o que eu sempre profetizo aqui. Dias melhores virão. ADVEC Vilar dos Teles, dias melhores virão. Eu não sei qual é a área da tua vida que está com problema, mas eu estou profetizando desse altar. É só para você que tem fé, não para você que tem esperança. Dias melhores virão sobre a tua vida profissional, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre você, sobre tua casa, sobre a vida dos teus filhos. Dias melhores virão. O diabo vai ter que entender que ele nasceu para ser destruído. O inimigo vai ter que entender que sobre a tua vida não vale encantamento. Mas Romanos capítulo 16 é uma profecia para a tua vida. O que, pastor? E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O ADVEC Vilar dos Teles, isso daqui é para tu dar um glória bem alto. Dias melhores virão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você pode adorar o Senhor, você pode bem dizer a Ele: dias melhores estão chegando, uma nova estação está vindo. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Eu nem fiz isso hoje, isso. Dá uma sacudida nele e diz: dias melhores virão. Dias melhores virão. Não, irmão, grita, pelo amor de Deus. Dias melhores virão sobre a tua vida, sobre a tua história. Olha para quem está atrás de você e diga: dias melhores virão. Cutuca quem está na frente e diz: dias melhores estão vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Não tem nada a ver com a eleição desse ano, não tem nada a ver com a Copa do Mundo, não tem nada a ver com o novo semestre. Tem a ver com Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tem a ver com Jeová Rafá, o Deus da cura. Tem a ver com Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Tem a ver com Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Tem a ver com Jeová Sabaó, o Senhor é a minha guerra. Tem a ver com a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Tem a ver com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a brilhante estrela da manhã. Tem a ver com Ele, Emmanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem a ver com Ele, o meu Redentor que vive e uma hora vai se levantar ao meu respeito. Tem a ver com o que está escrito em sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem a ver com Adonai, o El Shaddai, o Elion, o Alfa, o Ômega, o Deus dessa igreja, o Deus da ADVEC Vilar dos Teles, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, chutou o pau da barraca no inferno e disse: todo poder é me dado sobre os céus e sobre a terra. Tem a ver com Ele, aquele que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo e está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nos céus, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é o nome dele. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Tem a ver com Ele, aquele que faz 1000 cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita e tu não é atingido. Que envia anjos para te guardar em todos os teus caminhos, que guarda a tua entrada, que guarda a tua saída, que te guarda de dia, que te guarda com noite. Tem a ver com Ele, aquele que caminha contigo, aquele que disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Tem a ver com Ele, aquele que a seta que voa de dia não te pega, nem a peste que anda na escuridão. Tem a ver com a sombra do Onipotente, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te dá escape, aquele que te dá livramento. Tem a ver com aquele que está sentado no alto e sublime trono e os anjos estão gritando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A ADVEC Vilar dos Teles está cheia da sua glória. Tem a ver com Ele, o ADVEC Vilar dos Teles. Eu vou falar para você, eu vou te dar 1 minuto. Abre a tua boca para adorar, pelo amor de Deus, porque a presença dele já está aqui. Isso, abre a tua boca para bem dizer, porque a presença dele está nesse lugar. Não é esperança, é fé.
E a fé vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Que Onipotente? O que tem poder sobre tudo. Você descansará. Tem a ver com aquele que o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda tem a ver com aquele que vai dizer: certamente que a bondade, a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Não é só no domingo, não é só na segunda, todos os dias da tua vida Ele vai te seguir. Eu vim aqui te lembrar: Ele é aquele que abre 7 caminhos para o diabo fugir. Ele é aquele que pisa na cabeça da serpente para mostrar quem ela é. Ele é aquele que foi vertido na cruz do Calvário para você estar aqui. Eu vim te lembrar: não é esperança, é fé, convicção. Vai acontecer, a porta vai abrir, o milagre vai chegar e o nome de Yahvé será glorificado sobre a tua vida. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Fique de pé, por gentileza. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmo 56, Davi vai dizer: Senhor, meus inimigos estão ao meu redor, se levantam para me destruir. Todos os dias eles se ajuntam para tentar ver a minha morte. Mas no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Em Deus eu pus a minha confiança, em Deus eu pus a minha convicção. O que pode me fazer a carne? Aí ele vai dizer no verso 12: os Teus votos estão sobre mim, eu te renderei ações de graça. Sabe o que Davi está dizendo? Estou na luta, mas já estou escrevendo o meu culto de ações de graça. Estou na luta, mas já estou marcando o dia em que a janela dos céus vão se abrir e o anjo vai entregar a minha resposta. Fecha teus olhos, fecha, a gente já está terminando. Tem uma música, Deus me fez lembrar dela agora, Letícia. Fecha teus olhos, fecha. Se concentra com teu Deus aí. Todas as vezes, Júnior, pensa numa música que eu gosto de cantar, repetir. Minhas filhas sabem ela de cor. Minha esposa fala: não aguento mais. Ela vai dizer assim, ó: e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Sabe, essa música mexe comigo. Todas as vezes que eu estou ruim, eu entro para dentro do meu quarto. Faço o que o Evangelho vai dizer: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta. Aí eu boto essa música. Eu gosto de botar no fone, que fica na ambiência, sabe? Às vezes eu estou indo para academia, estou malhando, que é um desestresse para mim. Mas às vezes o estresse é espiritual, é emocional. Aí não tem peso que tira. Aí eu boto essa canção, sabe? Vai, meu filho. Seguro estou nos braços. Fecha teus olhos, fecha. Daquele que nunca Deixa essa canção falar contigo. deixou. Eu gosto dessa frase. Seu amor Perfeito sempre esteve repousado em mim. Ó, e se Eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. isso é uma certeza. Pois eu sei que isso é uma certeza de quem Ele é. Repete
repete isso, Letícia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Coloca força nisso aí. Canta mais uma vez, minha filha. Canta com força. E se Eu passar pelo vale, abre a tua boca para cantar, vai. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto. Como é que se acha conforto no meio do vale? É com a boa mão dizendo: filho, estou contigo. Ó bichinho de Jacó, te seguro pela destra da minha justiça. Eu vim aqui te lembrar que Deus está contigo, tá? Eu vim aqui te lembrar que nesse tempo de luta, nesse tempo de dor, Deus ainda continua sendo Deus. E Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Então se prepare. Já já a vitória chega. Já já a luta acaba. Já já a afronta diminui. E que se levantou contra a tua vida vai ter que ver que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem riu da tua história vai ter que ver que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quem torceu pela desgraça da tua família vai ter que ver toda a tua casa servindo ao Senhor e indo morar no céu. Quem disse que teu empreendimento iria fechar vai ter que ver tu abrindo mais unidades. Quem disse que o teu psicológico iria te destruir vai ter que ver tu se formando e ajudando outras pessoas. Quem disse que os teus filhos não chegariam em lugar nenhum, um dia disseram isso para minha mãe, e hoje eu tô aqui para dizer pro diabo que aquilo que Deus abençoou, o mal não pode destruir, o maligno não pode tocar. Eu profetizo: já já a vitória chega, já já a luta acaba, já já o testemunho é contado, já já o nome dele é glorificado. Fecha teus olhos. Pastor, eu quero viver o que Jó viveu, porque ele teve resiliência. Mas ó, não foi capacidade física, tá? Nem financeira, porque ele estava ruim. Não foi intelectual. E nem pelos amigos dele, porque por conta da cultura não sabiam como ajudar. Pastor, então como é que Jó deu a volta por cima? Capítulo 42, verso 10. Então, enquanto Jó orava, Deus mudou seu cativeiro. Jó continuou confiando em Deus. No meio da luta e até da murmuração em relação à sua vida, Jó entendeu: o meu Redentor, ele vive. E por fim vai se levantar ao meu respeito. O segredo não é a força humana. Tem sempre alguém mais forte. O segredo não é a inteligência. Tem sempre alguém mais inteligente. O segredo não é o poder aquisitivo. Até porque guerras no mundo espirituais, você não vence pagando. Você não vence dando soco. Você não vence dando tiro. Você não vence pedindo alguém influente. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Guerra no mundo espiritual é só você tendo Deus na tua vida. Então, enquanto a igreja está de olhos fechados orando, se você está aqui hoje e nunca entregou tua vida para Jesus e está dizendo: pastor, eu preciso dessa força espiritual. Você não precisa do pastor Anderson. Você precisa de Jesus Cristo de Nazaré. O que eu posso fazer é pedir a Deus palavras para te dar. Mas quem muda a história, quem muda vidas, quem dá força, quem anima, quem levanta, não é o pastor,
é Ele, Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui hoje. Então, se você está aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Enquanto a igreja está de olhos fechados orando. Talvez você está afastado do Evangelho. Talvez você se desviou como um dia eu fiz. Deus te trouxe aqui para dizer para você, os braços ainda estão abertos. Deus ainda continua com os olhos fitos em você. Porque se Ele não tivesse, você já teria sido destruído. Se fosse alguém da tua família, tu estava aplaudindo com mais força. Isso, minha filha, vem também. Ou você melhora esse aplauso, a igreja de olhos fechados. Vai orando, vai. Eu sempre digo, briga pela vida de alguém. Um dia Deus vai levantar um exército para brigar pelos teus. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Vamos? Isso, meu filho. Isso, meus filhos, vem. Enquanto você está adorando, Deus está salvando gente. Recaio em tua graça. Recaio De novo em tuas mãos. Escute. Não é sobre religião, tá? Eu sou contra a religião. Que isso, pastor? Mas ser crente não é uma religião. Não. Ser crente é um modelo que Cristo, que Deus tem para a humanidade. E aí aceita quem quer. Por conta da religião, pessoas perderam famílias. Pessoas mataram. Pessoas se destruíram. Por conta da religião, o apóstolo Saulo foi o maior matador que já existiu na história. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. E aí talvez você esteja assim, pastor, mas eu não moro aqui perto. Estou visitando, estou na casa de um parente. Vou aceitar Jesus, como é que eu vou congregar aqui? E você acha que a gente está preocupado com essa questão de geografia? Você pode servir Jesus no lugar que você quiser. Essas pessoas que estão aqui, elas não são obrigadas a servirem aqui. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, não, crente. Tem muita igreja boa, tem muito pastor bom, fazendo um excelente trabalho. O importante não é onde você vai congregar. É isso, minha filha. Sabe? Talvez você aceite a Jesus aqui e Deus te leve para congregar na Batista. Deus te leve para congregar, sabe, em outra assembleia, irmão. Um dia, todas as placas vão cair. Será uma placa só, o reino de Deus. E o pastor, ele, Jesus Cristo de Nazaré. A questão não é onde você vai congregar. A questão é se Jesus voltar hoje. Você precisa estar com o teu nome escrito no livro da vida. Talvez ele volte nessa madrugada. E aí não vai dar nem tempo de você congregar aqui ou em outro lugar. Mas uma coisa eu te garanto. A gente vai morar no céu. Não é sobre geografia. Esquece isso. Se fosse sobre geografia, Jesus não teria falado para os seus discípulos: Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, a terra de vocês. Samaria, povo difícil que vocês têm inimizade. E os confins da terra, gente que tu nem conhece. Olha Jesus dizendo, é muito mais do que geografia. É muito mais do que denominação. É uma certeza de que Ele habita em mim e eu habito nele. Cadê você? Vem, meu filho. Feche teus olhos, vai. Eu só tenho mais 3 minutos. Na verdade, 1 minuto e meio. Deus está falando com você. Não é sobre quantidade. Esquece isso. A Bíblia não trabalha com quantitativo. A Bíblia vai dizer que quando um se arrepende, os céus já entram em festa. É a sua vida que tem valor para Deus. E eu só estou insistindo um pouco mais porque Deus está mandando. Eu já poderia parar, mas o Espírito Santo está falando comigo. Porque você está aí. Vem. Enquanto você ora, a mãe de alguém está aceitando a Jesus.
Continua com teus olhos fechados, vai. Entra nessa guerra comigo, entra. Vai. Talvez você possa estar enfrentando um vale hoje. E olha, você me conhece. E se você que não me conhece, você vai começar a conhecer. A gente não trabalha com emoção aqui. A emoção não muda nada. Eu não estou falando que se você aceitar Jesus, teus problemas vão acabar. Talvez eles continuem amanhã. Posso falar que isso entre a gente? Talvez eles até piorem. Servir a Deus não é ausência de problemas? Quem disse? Os crentes não têm problema. Ué? Irmão, eu tenho crente aqui na igreja que eu estou olhando para eles. Tem câncer. Eu estou olhando para os meus membros e eu conheço cada um deles. Eu estou olhando para uma irmã aqui que o marido dela falou: estou indo embora, tchau. Eu estou olhando aqui para uma mãe que o filho dela está nas drogas. Eu estou ajudando ele para se libertar. Não tem a ver com resolução de problemas. Tem a ver com uma certeza: Deus está comigo. Existe algo que todo crente tem. Não é a falta de choro, a gente chora, a gente sangra, a gente fica doente, tá? Fica desempregado. De vez em quando dá ruim. Mas existe uma coisa que todo crente tem: a paz que excede todo entendimento. Pastor, que paz é essa? É uma paz que não se apresenta no final da guerra ou no pós-guerra, é durante a guerra. E não tem ninguém melhor do que Jó para nos mostrar isso. Porque Jó perdeu seus filhos, casamento está em crise, está doente, está desempregado. E ele está dizendo: o meu Redentor, ele vive e uma hora vai se levantar a meu respeito. Irmão, da onde que vem no meio do cara na crise ele falar assim? Ele vai dizer, eu acabei de falar agora: ao cheiro das águas brotará. Ô Jó, tu está em luto. E como planta nova, não cessarão os seus renovos. Deixa eu te contar para a gente orar. Sabe por que no capítulo 42, verso 10, Jó está orando? Ele não está orando assim: Deus me cura, Deus me salva, Deus me ajuda. Não. Os amigos de Jó, na verdade, o temperamento de Deus, vou dizer assim, chegou no clímax. Deus se estressou com os amigos dele, que estão falando um monte de besteira. Maldito, você pecou. Aí Deus fala: vou pesar a mão sobre esses caras. Já estourou com a minha paciência. Aí Deus fala para Jó assim: mas se você orar, eu perdoo eles. Você tem noção do que Deus está falando? Ô Jó, tu está desempregado, mas se tu orar. Ô Jó, tu está enfermo, mas se tu orar. Jó, tu está em luto por 10 filhos, mas se tu orar, é Deus dizendo: o que você está vivendo na terra não anula quem você é lá para cima. As dificuldades que você está tendo aqui não diminuem a intensidade da autoridade da tua oração. Sabe o que é isso? Paz. E é essa paz que Deus quer te dar. Então eu falo pela última vez, enquanto a igreja está de olhos fechados orando. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você está afastado do Evangelho, esse é o dia que fez o Senhor, vamos lá. Está na hora de retornar. Não dá para ficar longe de Deus. Não dá para ficar afastado. Não dá para querer viver algo que Deus não quer para a sua vida. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: volta. Os braços ainda estão abertos. Volta. As promessas ainda estão de pé. Volta. O que eu comecei no passado, eu ainda tenho o poder de startar no presente e multiplicar no futuro. Eu vou orar. Se enquanto eu oro você quiser sair do seu lugar, faça isso. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer na sua história. Isso, meu filho, isso. Estende as mãos para cá. Vamos orar. Deus é bom. Aí eu volto a dizer: se enquanto... se eu fosse você, irmão, eu estou falando aqui o que Deus está mandando. Se eu fosse você,
eu pegava na mão do teu marido, da tua esposa, do teu noivo, corria para o altar. Se vocês já se dão bem juntos, você imagine com Deus aonde vocês vão chegar. Sabe, talvez você está dizendo aí, pastor, mas eu me afastei da igreja porque a igreja me tirou da igreja. Isso acontece. A gente erra. Eu erro, irmão. Isso é normal. Agora, você deixar de viver o que Deus tem para a tua vida por causa de homens, por conta de pessoas, faz isso não. Então tá aqui. Se a igreja te fez chorar, se a igreja causou dor a você, a igreja está aqui dizendo, nos perdoa. Nós somos falhos, mas não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Não desista daquilo que Deus tem para a tua história. Enquanto eu orar, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente e tomar a melhor decisão da sua vida. Pai, aqui estão teus filhos. Nós queremos abençoá-los. Isso, minha filha, vem para cá. Deus é bom. Se eu tiver que parar 10 vezes, eu paro. Nós queremos entregá-los nas tuas mãos. Declarar que a partir de hoje eles andarão e viverão em novidade de vida. Declarar que todos os planos do diabo sobre todos eles já foram destruídos. E agora eles serão tudo aquilo que os céus projetaram. Através deles, seus amigos conhecerão o reino de Deus. Através deles, sua família conhecerá a eternidade. Eu profetizo, Deus, que por onde eles caminharem, o evangelho será conhecido. Eu profetizo que a tua palavra fortalecerá os seus passos. E em tudo o Senhor os ajudará. Que a tua graça esteja sobre eles. E que a janela dos céus estejam abertas sobre as suas vidas. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você puder dar ao Senhor. Mas mistura o aplauso com aleluia, com glória a Deus. A mãe de alguém vai morar no céu. O filho de alguém está com o nome escrito no livro da vida. Satanás perdeu mais uma vez a Devec Vila dos Céus. Meus filhos, Deus tem uma nova história para vocês. Parabéns. Essa foi a melhor decisão da sua vida. Foi por vocês que eles morreram. E ó, rapaz, isso aqui é forte. Seja bem-vindo à família Devec. Vocês agora fazem parte dessa família. Uma família linda. Um pastor estranho, mas que ama vocês. Só guarda isso no coração. Não tem um dia, uma hora, um minuto, um segundo que Deus não está com vocês. Eis que estarei convosco até a consumação do céu. O culto acaba, mas Deus vai com vocês. Dorme ao lado de vocês e acorda junto com vocês. Nós vamos levar vocês até uma salinha rapidinho, esses amigos que estão abraçados. Pastor, essa gente que me abraçou, seus discipuladores, gente crente, que vai ajudar vocês na caminhada. E eu profetizo, hoje vocês serão ajudados, amanhã vocês que ajudarão outras pessoas, porque Deus vai encher muito a vida de vocês, tá? Leva eles lá na salinha lá, tem um presente do nosso pastor para entregar a vocês.